Boa noite a todos. Muito obrigada pela companhia, vocês que estão aqui. Hoje é um dia um pouquinho diferente, vou precisar da ajuda, da compreensão de todos, porque eu estou sem a ajuda técnica hoje. Então, eu vou até pedir para quem precisar falar alguma coisa, fala direto ou com o microfone e tudo, porque no chat vai ser mais difícil eu olhar, eu não tenho, quem toma conta disso para mim é o Rodrigo, tá bom? Então, agradeço, inclusive, toda a paciência de todos, tá? Porque tem alguns limites comigo nesse sentido. Então, bom, hoje a gente vai falar, vamos continuar com esse... Ups, peraí, gente. Nós vamos continuar com o assunto que a gente tinha falado da outra vez, e vamos juntar aquela sugestão, né, do curador não curado, e o que isso quer dizer? Por que a gente pode falar, né, sobre esse assunto quando a gente está falando, então, do papel, né, do mundo, né, ou do propósito do mundo, ok? Se alguém quiser começar com algum comentário ou apontar uma parte no texto ou falar alguma coisa, pode começar. Ô Maria Amélia, a primeira frase aí do 5, quando começa a parte aí 5, né? Ele fala assim, ó, o plano do ego para o perdão é muito mais usado do que o plano de Deus, do que o de Deus. Isso. Por quê? Por que é mais, assim, o plano do ego para o perdão errado? O que o ego acha que é perdão? Isso, exatamente, né? Que lá nos suplementos ele chama de o perdão para matar, não é? É o perdão para matar, tá bom? Não é o perdão para curar, ok? Lá ele fala isso. Maria Amélia, a Rita falou o número 5 da onde? Não, página 181, é do capítulo 9. 5, tá, 181. A primeira linha dessa parte do curador não curado, tá? É claro que é muito mais escolhido, gente, tá? É claro que é muito mais escolhido. Se a gente escolher, ou a gente só tem as duas escolhas, lembra, tá? Ou a gente escolhe o ego, ou a gente escolhe o Espírito Santo, tá? Não tem outra coisa. Então, só que se a gente escolhe o Espírito Santo, a gente vai abrindo mão de tudo por aqui. Então, é claro que a gente ainda escolhe, né, muito mais o ego, porque o perdão do ego, eu quero dizer, né, em todos os sentidos. Porque escolhendo o ego, eu ainda vou continuar sendo a Maria Amélia, tá? É uma coisa muito especial, um ser separado, que foi o que eu criei, que é o Espírito, ok? Então, é por isso que, nesse sentido, ele é muito mais escolhido, né? O perdão com o ego é muito mais escolhido. E o curso em Milagres inteirinho vai convencendo a gente a escolher o Espírito Santo, tá? Ele vai convencendo a gente, aos poucos, a escolher o Espírito Santo. E por que é aos poucos? Porque, de uma vez, a gente não dá conta. É como se a gente tivesse que abrir mão do mundo de uma vez, a gente abriria a mão com sacrifício. Porque é isso aqui que a gente entende como vida, tá? Então, ele respeita muito, certo? A gente briga com o autor do curso, a gente fica muito nervosa de vez em quando, né? Porque, afinal de contas, a gente vai abrindo mão, mas a gentileza dele, que não é desse mundo, sabe direitinho que a gente não consegue abrir mão disso tudo, dessas coisas, né, que a gente chama de vida, tá? Disso daqui que a gente chama de vida. Então, bom, tudo bem, Rita? Respondi? Respondeu. Uhum, tudo tá bem. Bom. Então, olha só, eu escolhi esse pedacinho para a gente ver, mas na verdade esse pedacinho, ele não muda nada daquilo, tudo que a gente já viu toda vez, aliás, no livro inteiro, tá? Quando ele fala do curador não curado, ele está mostrando para a gente, ou ensinando a gente, tá? Que nós ainda nos víamos separados. E então ele está ensinando para a gente que o verdadeiro perdão
ou o curador curado, tá? Ó, perdão, cura, salvação, tudo é a mesma coisa para esse curso, ok? Então, o perdão, o curador não curado, ele ainda se vê separado daquele que ele pensa que ele pode curar. Então, não tem mesmo muito a ver, aliás, não tem nada a ver com aquilo que a gente aprendeu no mundo. Olha, primeiro eu cuido de mim, primeiro eu me curo e depois eu curo o outro, depois eu faço alguma coisa pelo outro. Isso não funciona aqui no curso, tá? Isso não funciona, principalmente nesse assunto que a gente está falando. Por quê? Quando a gente pensa em cura ou quando a gente pensa no perdão verdadeiro, eu tenho que partir do ponto que nós somos iguais. E eu tenho que partir do ponto do seguinte, não sou eu quem cura. O único curador é o Espírito Santo, a parte da nossa mente que pensa junto com Deus. Tá? Esse é o único curador. Nós, quando nos chamamos de curadores, ou quando a gente ajuda alguém, a gente está, na verdade, curando, né? Quando a gente ajuda em qualquer nível, a gente está curando. Mas o que nós somos nesse sentido, nesse ponto? Nós somos um canal, nós somos só alguém que viabiliza a outra pessoa, que eu ainda considero outra, né, a enxergar aquilo que a gente está enxergando e ela não, naquele momento. Então, enxergando a divindade, ou enxergando que ela é, tá, o Filho de Deus, tanto quanto eu. Este é o meu papel. O meu papel não é fazer alguma coisa de mim para ela, tá? O meu papel é fazer alguma coisa para nós dois. Por quê? Porque a cura ou o perdão verdadeiro, ou aquilo que você... salvação, tá bom? Os nomes que o curso dá para isso, que é a mudança de percepção. Então, esta cura, ela é... Ai, gente, desculpa. Já pedi desculpas, que tecnicamente hoje estamos um pouquinho a pé, né? Então, olha só. Né? Esse empreendimento, porque, por exemplo, o que eu tenho que fazer quando eu estou empreendida ou estou com o propósito de ajudar alguém, não é? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um passo para trás para saber que não sou eu. E para saber que, na verdade, a ajuda que a pessoa está precisando, sou eu que estou precisando. Afinal de contas, nós somos um em mente. Na forma, ela pode ser muito diferente. Na forma, uma pessoa pode estar doente e eu não. Porém, no conteúdo, a mente está doente. Tá? Se ela não estivesse doente, o que ele chama de doente? Essa crença em que eu sou uma pessoa e vocês são outras, tá? Então, é isso que ele chama. Então, quando tem alguém que está momentaneamente precisando, né, mais de ajuda, pelo menos na forma, mais do que eu vou a isso. Só que eu não dou de mim, não é de mim para ela. É do Espírito Santo para nós duas. Não sei se isso fica claro para vocês, tá? Que eu acho que isso é super importante. Aí, como que o Jesus fala dessa parte? E por que ele fala assim, né? E por que ele chama atenção para o curador não curado, tá? Para a gente voltar, para a gente olhar de novo no mesmo patamar, para a gente ser igual às outras pessoas. O que acontece quando a gente é igual? Então, se eu me sinto igual, se eu não me sinto diferente de alguém, os meus medos, eles vão desmanchando, os meus medos vão caindo. E parece que esse autor, né, parece que esse... não gosto de falar muito nos vídeos, porque senão às vezes as pessoas me interpretam mal, mas né, o Jesus, ele fala de uma maneira que às vezes a gente não consegue entender, por isso que precisa o contexto todo. O que ele está falando para a gente? Ele está falando, deixa eu te explicar. Enquanto você tem uma mente que pensa dualmente, você é tão doente quanto aquele que você percebe do doente. E o que ele quer com isso?
Ele quer que a gente diminua a diferença entre nós e as outras pessoas. Diminuindo essa diferença, o que acontece? A gente fica mais à vontade, a gente vai perdendo o medo. Se a gente vai perdendo o medo, né? E aí, então, ele vai convencendo a gente a ouvi-lo. Ok? Eu vou perdendo o medo das outras pessoas, eu vou perdendo o medo de me relacionar, eu vou perdendo o medo de olhar para dentro, e nesse sentido, então, perdendo o medo, eu abro as brechas, né? Eu abro as brechas e vou escolhendo cada vez menos o perdão do ego. Tudo bem, Rita? Tá? Então, eu vou escolhendo cada vez menos o perdão do ego. E, assim, na verdade, ele fala isso de uma série de formas diferentes. E eu só para a gente linkar, e depois eu queria que alguém comentasse, ou pelo menos a gente partisse lá por aquilo que a gente falou, né? Vamos partir para o parágrafo 8 e 9, mas eu queria que a gente entendesse uma coisa. Vamos lá. O papel do mundo é mesmo provar que a separação é real, né? E por isso ele foi criado. Por isso o mundo foi criado, foi feito, né? Ele foi feito. Mas quando a gente muda o propósito desse mundo, o que vai acontecendo? A gente vai se tornando aos poucos um curador alegre, um curador que não, mesmo que não seja curado, a gente já tem esse papel mais seguro. Nós vamos sendo curadores, a gente vai olhando para as outras pessoas e vendo a luz que elas não conseguem perceber nelas mesmas. E quando a gente percebe a luz nelas, automaticamente a gente percebe na gente. Tá? Automaticamente a gente lembra que a gente é luz. Ok? Que a gente nunca deixou de ser o Cristo. Tá? Então, tudo isso está dentro desse trechinho, que eu queria só brincar com vocês, porque parece, né? Parece que o Jesus está falando, você está vendo que você não pode fazer nada? Você está vendo porque você não está curado? E muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele fala em vários lugares, de formas diferentes, né? Ele fala, ei, se você já estivesse curado, você não precisava desse curso. Não é? Se você já estivesse ali, nesse patamar, você não precisava desse curso. Assim como ele não precisa, né? No sentido de que, agora, nós somos um com ele também, não é? Nós somos um em mente. Então, quando a gente consegue parar um pouquinho, respirar um pouquinho, o que também não precisa ser constantemente, né? Pelo amor de Deus, ok? Então, a gente não precisa ser constantemente, mas quando a gente consegue um pouquinho, parar um pouquinho e respirar e falar, bom, neste momento eu escolho, né? Eu escolho o Espírito Santo. Então, essa abre mais como fala, um espacinho na mente, né? E que traz uma memória que depois deixa mais fácil para a gente acessá-lo, ou mais fácil para a gente aceitá-lo novamente. Tá? Esse trechinho, que eu achava muito complicado a primeira vez que eu li, né, eu quis trazer para vocês para brincar, porque na verdade não muda nada. Ele está falando a mesma coisa que em outros lugares, certo? E a gente não precisa estar curado para a gente começar a ser um curador. E a gente só vai reconhecendo, não é? A gente vai reconhecendo que a gente ainda não está curado, mas ele não nos condena por isso. Ele só vai falando para a gente que, ó, mais um passo, né? Mais um pouquinho, entendeu? Reconhece aí no seu irmão aquilo que você está vendo que está horrível nele, reconhece que isso daí é seu também, não é? E aí a gente vai olhando para isso de forma mais leve, nos outros e na gente, né? Olhando para isso, né? Essas coisas que a gente julga e condena. E aí a gente vai abandonando essa condenação, tá? Tudo bem? E aí, quais que são os parágrafos bonitos dessa parte? Que aí já falaram, né? Vamos direto para aqueles parágrafos bonitos. Alguém quer falar? Maria Amélia, eu gostaria... Oi, amor, por favor. Fala, Roberto. Eu gostaria de fazer uma... Realmente, o parágrafo 8, ele vai falar muito do Espírito Santo e tudo, mas eu gostaria de fazer um paralelo entre o
o que ele fala no parágrafo 8 e 9 sobre o Espírito Santo, inclusive ele coloca o Espírito Santo como um terapeuta com T maiúsculo, né? E eu gostaria de fazer um paralelo entre o Espírito Santo e o ego. Antes de falar do ego, eu gostaria de relembrar a todos uma frase que você falou em reuniões passadas que eu achei brilhante, que é assim: o ego, ele não é uma entidade que está manipulando todo mundo, agora escolha você, agora escolha. Não, o ego é o nosso pensamento que se afastou do amor e caiu nesse mundo aqui que nós estamos. É o nosso, então somos nós. O ego, você é o seu ego, Maria Amélia, cada um, eu tenho o meu, e a gente fica duelando aí entre um e outro. Aí eu queria, a partir desse princípio, dito isso, né, eu gostaria de fazer um paralelo assim. O Espírito Santo, e que você comentasse depois se fosse possível, o Espírito Santo, ele é, Deus é. Então, é uma coisa que nós estamos aqui, o Espírito Santo, como você falou, mais um passinho, vai lá, você vai conseguir. É como ele sim é uma entidade unida a Deus, que está aqui como mediador, né? Que Jesus nos entregou, para nos colocar no caminho. Então, ele não necessita do nosso pensamento para que o Espírito Santo exista. Só que o ego precisa do nosso pensamento para que o ego exista. Aí eu te pergunto, Maria Amélia, como podemos trabalhar um pouco para que a gente abra um pouco esse caminho, como ele diz no texto, não adianta você procurar luz na escuridão. Não tem como. Você tem que estar na luz, vai para a luz, não vai achar luz na escuridão. Então, eu gostaria que você comentasse assim, como é que a gente pode administrar um pouco essa insistência nossa de ficar na escuridão buscando luz, sendo que nós temos do nosso lado o Espírito Santo, que não precisa da gente, ele simplesmente é o amor personificado nos ajudando. Então, como é que nós podemos administrar, sair um pouquinho dessa escuridão e dar um pouquinho mais de crédito, ou seja que termo for, para o Espírito Santo? Claro. Obrigado, Maria Amélia. Eu que agradeço, amor. Vamos lá. Antes de falar assim, como é que a gente faz, né? E não adianta ficar bravo comigo, porque quem fala isso, e de novo, sempre a mesma coisa, é o Jesus, não sou eu, tá bom? Mas olha só, antes disso, vamos vou falar duas coisas, tá? O ego não é uma entidade, ok? Mas como que o curso faz? Ele faz parecer uma entidade como uma estratégia didática para que a gente se desidentifique dele, tá? Então, a gente vai se desidentificando porque a gente deixa o ego ali, ok? Mas, agora, a gente assume a responsabilidade por estar escolhendo muito mais ele, que na verdade é essa a sua pergunta, né? Como é que a gente faz para não escolher tanto ego? Agora, tem mais uma coisinha só, porque eu lembrei, que na hora que você falou, para a gente não ficar buscando na escuridão, né? Que são esses parágrafos mesmo que eles estão aqui, mas se eu for ler, isso vai demorar muito. Vamos lá. O que ele está falando ali? Gente, como que a gente faz, né? Com os nossos problemas? Aqui, a gente analisa, mas a gente analisa o quê? A escuridão. Não é? Da onde vem a luz que pode iluminar isso? Fora do mundo, tá bom? Então, o curso é muito claro e muito simples nesse sentido. Cada vez que a gente fica aqui se torturando para resolver os problemas aqui, por quê? Não é? Nessas análises infinitas, a gente está buscando aqui dentro da escuridão. E dentro da escuridão não tem luz. A luz vem de fora.
Então, nesse sentido, nós podemos falar que o Espírito Santo é a luz, não é? Que vem, que pode iluminar aqui o caminho para a gente, ok? Mas o caminho para a gente, o que acontece com a gente quando a gente fala que o Espírito Santo ilumina o nosso caminho? Vamos lá. Antes de tudo, tá? O que eu vou dizer de forma alguma é condenativo, de forma alguma existe condenação, isso que o curso fala, tá bom? Ó, é assim, a gente vai procurando, né, as coisas aqui, e quando a gente quer uma luz, a gente não faz isso e eu estou me incluindo nisso, ok? Estou incluindo todos nós, mesmo professores avançados, que não, na verdade, nem estou exatamente incluída nisso, mas mesmo os professores avançados, né? O que a gente faz? A gente quer iluminar o nosso caminho aqui, a gente quer consertar os nossos problemas aqui. Mesmo quando a gente pensa, né, em termos de curso, né, olha, o que um curso em milagres fala, e etc, etc, o que a gente faz? A gente quer resolver as coisas aqui. Então, a gente continua analisando, ou buscando na escuridão, tá? Quando ele fala de trazer a luz, não é? De trazer a luz para a escuridão, ele quer mostrar para a gente que aqui não é o céu, mas que o céu é nosso, que nós já estamos no céu. Aliás, nós nunca saímos. Então, é nesse sentido. Falado isso, vamos lá. Então, como que a gente pode escolher muito mais, né, o Espírito Santo, tá bom, do que o ego, não é? Já que, na verdade, o Espírito Santo ele também é visto como uma entidade, pelo curso é falado como sendo uma entidade, mas na verdade ele somos nós, ok? Com ele é mais fácil a gente mais fácil. Com ele é assim, nós realmente somos o Espírito Santo. Nós não somos o ego, mas nós somos o Espírito Santo. Porém, com todo esse sentimento de inadequação que nós temos, né, com todo esse monte de pensamento falando você precisa melhorar, você precisa fazer isso, podia ter feito melhor, podia não sei o quê, com tudo isso, a gente não se sente igual ao Espírito Santo de jeito nenhum, não é? Então, por isso, ele também é usado como se fosse uma entidade fora, de forma estratégica, né, de uma maneira pedagógica, para que a gente possa entender que ele está sempre aqui e que ele, né? Porque se eu falar assim, ó, eu tenho todo o poder do céu, eu movo as montanhas, eu termino com esse universo, eu faço isso, eu não vou acreditar, tá? Então é por isso. Então ele está aqui, né? Assim como já falei para vocês, eu converso com Jesus 100% do meu tempo, ele se tornou um amigo muito presente, não é? Porque foi aumentando a minha confiança, E, na verdade, tudo que eu penso que pode me trazer paz, eu delego a ele, tá? Porque eu não acho ainda que eu tenho esse poder. Agora, ele fala isso pra gente. Ele fala, olha, eu posso te instruir naquilo que você quiser, naquilo que você precisa, em tudo que você quiser, em tudo que você precisa. Mas você tem que colaborar. Você tem que saber, você tem que entender ou aceitar que eu sei o que é para fazer. E veja como isso é difícil, não é? Veja como isso é difícil. A gente analisa tudo e a gente acha que a gente tem que saber, e tem que saber o que fazer, e tem que fazer isso, e tem que aquilo, e tem que aquilo, tem aquilo outro, blá, blá, blá. Então, isso é porque a nossa identificação com o ego ainda é grande, ainda é muito grande. Só que isso também não é condenável, tá bom? Nada condenável. Ele tá careca de saber que a gente escolhe muito mais o ego do que ele não tem nenhum problema com isso, ok? Vamos lá. Eu acho que quando a gente pensa assim, como eu posso escolher muito mais o Espírito Santo, isso daí vai encher um pouquinho a paciência, Roberto, porque de novo, é a mesma coisa, o cara não muda,
sabe? Eu tenho uma aluna que fala assim, nossa, esse Espírito Santo não tem imaginação, né? Tudo ele fala a mesma coisa, sabe? E realmente ele fala sempre a mesma coisa. Ele fala, olha, para você escolher mais a mim, né, do que o ego, a fórmula é muito simples. Olha para o seu irmão, ao seu lado, e enxerga nele a luz. Vê o seu irmão ao seu lado como eu vejo. Ou, em outras passagens, ele fala, olha para o seu irmão ao seu lado e vê a mim no lugar dele. Tá? Isso é muito difícil. E por que é difícil? É por isso que... Aí daqui a pouco o Roberto fica bravo, gente. Daqui a pouco ele fala aí, tá? Mas eu adoro. Então, mas ó, é assim, ó. E por que é difícil? É difícil porque se eu penso, eu estou identificada com o ego, e eu sou a Maria Amélia, a minha mente pensa dualmente, não é? Dual quer dizer assim, ó, um é bom e o outro é ruim. Tá? Não tem jeito, um é positivo e outro é negativo. Isso é a mente dual e ela pensa assim. Portanto, né? Deixa eu falar da Rita, a Rita Santos, que tá ali, porque ela não vai ficar brava comigo, sabe? Ela é muito próxima. Então é assim, ó. Se eu falar assim, eu e a Rita, com certeza, em algum lugar lá no meu pensamento, tá lá atrásão, bem escondido, eu penso assim, eu sou melhor que a Rita. Eu sou melhor que a Rita. Por quê? E eu vou procurar alguma coisa de defeito na Rita, ou de ruim, inclusive, se eu convivo muito com ela, eu vou procurar alguma coisa para a Rita ser culpada do meu mal-estar. Tá? Por quê? Porque, como diz um curso em milagres, está muito escondido no nosso inconsciente, mas eu quero ficar bem na fita com Deus. E não tem jeito, se tem dois, um é bom e outro é ruim. Então, que seja a Rita, que depois ele se entende com ela, e aí, se tiver que punir alguma coisa, se tiver que me mandar para o mármore do inferno, ela que vai, entendeu? Eu vou ficar bem. Então, a gente tem esses pensamentos muito escondidos. Eles são muito lá atrás e tal, e a gente pensa que não é isso, que não é assim, que a gente está super bem, que nossa, eu já estou olhando todo mundo como Cristo, deixa só acontecer alguma coisinha que não é exatamente dentro daquela sua expectativa. Voltou tudo outra vez, não é? E pior ainda, né? Pior ainda, Jesus fala assim, um pequeno pensamentinho, né? Um pequeno pensamentinho, ele está escondendo uma ira muito grande. Então, para nós, vamos deixar o Roberto bem bravo, mas para nós voltarmos ao nosso, né? Ao nosso raciocínio, como que eu posso escolher mais o Espírito Santo? Usando todas as estratégias que eu conheço, tá? Aquietar a mente, sabe? Olhar para as coisas que são boas, né? Olhar para as coisas que são boas e ficar em paz sempre com elas e nunca deixar de olhar para nenhum pensamentinho de raiva, de medo, sabe, daqui qualquer coisa. Porque se eu deixo de olhar para esse pensamentinho, daqui a pouco ele encontra os outros lá atrás, né? E daqui a pouco estou eu junto com o ego de mãozinha dado, abraçada, né? Abraçada, olhando para alguma coisa, olhando para alguém, condenando, tá? Então, assim, o caminho é simples, mas é difícil para a gente, por quê? Porque a gente está muito acostumada a trilhar esse caminho, a escolher o caminho do ego, sabe? A escolher o caminho com o ego, não é? Isso um curso em milagres chama de especialismo, e que é um assunto extremamente profundo, que a gente, acho que a gente precisa falar um pouquinho mais sobre isso. A gente já falou um pouquinho nessas reuniões, mas a gente precisa falar um pouco mais. Então, quando a gente tem, né, essa noção de que, a noção teórica mesmo, né, de que eu escolho muito mais o ego, e aí eu vou ficando mais atenta. Como que eu sei que eu escolhi neste momento o Espírito Santo? Pode ser que depois, daqui a pouco, eu volte para o ego de novo.
Mas como que eu sei que eu escolhi o Espírito Santo neste momento? Quando eu sinto paz, independentemente do que, sabe, da expectativa que eu tinha ou das coisas que estão acontecendo ao meu redor. Quando que eu sei que eu escolho o Espírito Santo? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu numa aula que eu dei ontem, né? Então, uma pessoa tem um problema de relacionamento há muitos anos com alguém que ela convive e mora, né? Morava, agora acho que não mora mais junto. Mas é uma pessoa muito próxima da família, então ela tinha que fazer. Aí ela chegou à conclusão de que ela tinha que falar com essa pessoa, né? Explicar para ela como ela tá se sentindo, que não está se sentindo bem, que, né, que essa pessoa fez isso, fez aquilo, tal, não sei o quê. As acusações sempre são de um lado e do outro, né? Sempre, sempre. Porque assim como eu vejo outra pessoa, né, sempre da minha própria perspectiva, eu vejo a mim e a outra pessoa sempre da minha própria perspectiva, assim como ela, dentro do histórico dela, ela vê a ela mesma e a mim da perspectiva dela, né, ou com a percepção dela com a minha percepção. Aí ela falou assim, eu escrevi uma carta amorosa, eu escrevi uma coisa super amoroso, eu acho que vai dar certo, eu acho que a pessoa vai entender, tá? Aí eu falei para ela, olha, talvez ela entenda, mas talvez não, não é? Agora, peraí, então você acha que eu não devo mandar? Não, eu não acho nada, eu só acho que quando você tem alguma coisa para falar para alguém, ou para fazer para alguém, ou tudo, e você quer muito fazer isso junto com o Espírito Santo, para tudo, e examine a sua mente no sentido de que, assim, que expectativa eu tenho em relação a isso? Ah, eu tenho essa expectativa, eu tenho outra. Eu tô com quem ainda? Tá? Eu só tenho 2 guias. Eu tô com quem ainda? Quando eu tiver a minha cartinha amorosa, explicativa, super legal, super bem feita, explicativa, que eu tenho certeza que está bem explicado pela minha intenção e etc. E eu quero enviar, né? Eu quero enviar a minha cartinha, meu e-mail e tal. Eu quero enviar para a pessoa, mas aí eu examino no meu coração e vejo que isso é para mim, porque sou eu que quero eu que quero explicar, eu que quero falar, ok? E aí eu não tenho mais nenhuma expectativa em relação a como ela tem que responder. Então, aí eu já estou em paz, com ou sem resposta, tá? Eu já estou em paz, aí eu tenho certeza que eu estou com o Espírito Santo, tá bom? Aí eu deixo para ele. Porque as pessoas vão entender, até assim, como elas conseguem. No momento em que elas estão, com a história que elas têm, e pode ser que elas não tenham a mínima noção do que a gente está falando aqui, não é? Então, eu não tenho nada. Aí eu deixei para ele. Portanto, voltando lá, antes que o Roberto fique mais bravo, voltando lá para a gente, ó. Como que eu posso escolher melhor o Espírito Santo? Ou mais vezes, não melhor, né? Mais vezes. Quando eu pergunto para mim, quando eu olho para dentro, tudo volta para dentro sempre. Quando eu volto para dentro e penso, quando eu quero fazer, ou se eu não quero fazer nada, né? Ou se eu tenho trabalho para fazer e trabalho, ou eu tenho pessoas com quem eu não sou exatamente, não tenho exatamente uma relação perfeita, né? Não é tão gostosa assim. Peraí, quanto que eu quero essa paz? Então eu olho para mim, eu vejo para mim, porque como, né, encarando de verdade nossos relacionamentos, né, moçada? Olha, eu quero paz porque o fulano ou a fulana, eles têm que fazer aquilo, gente. Não é possível que não vê. Não é possível que tal pessoa não tenha feito isso. Não é possível que ela não enxergue o que ela tem que fazer. Ela não enxerga. Ela não enxerga. Então, assim,
esse curso vai fazendo a gente olhar para dentro, olhar para dentro, olhar para dentro, olhar para dentro. E aí, conforme a gente vai olhando e vai olhando para essa fantasia, né? Uma fantasia de que as outras pessoas precisam ser diferentes, as outras pessoas precisam fazer diferente, as outras pessoas... E aí a gente vai achando, ou vai pegando muito mais na mão dele. Se eu tiver de mãos dadas com o Espírito Santo, eu não posso estar junto com o ego. Então, como que eu posso fazer? Eu não estou em paz, tá? Eu não estou em paz, eu sei que eu estou com o ego. Tá? Essa parte é uma teoria e ela precisa ser vista. E se eu não estou em paz, então eu estou junto com o ego. Aí, eu posso escolher a paz, mesmo que ela fique só um segundinho comigo. Ó, eu larguei desse e peguei esse. Tá? Eu não posso dar a mão para os dois ao mesmo tempo. Eu larguei desse e peguei esse. E daí eu fico aqui com o Espírito Santo. Isso durou uma fração de segundos? Durou. Mas o Espírito Santo, que é muito mais esperto do que o ego, não vai deixar perder essa memória. Tá? Então, cada vez que a gente o escolhe, a gente está, na verdade, galgando essa confiança que a gente tem nele, tá? Que a gente não tem nele, né? A gente está construindo essa confiança, a gente vai construindo essa confiança. E cada fração de segundos que a gente consegue detectar que a gente está com ele, né? Isso já aumenta a probabilidade de eu escolhê-lo mais vezes, tá? Aumenta mais a probabilidade. Às vezes eu vejo, e que também já aconteceu muitas vezes comigo, né? Eu ficava muito brava comigo, porque eu falava, gente, não é possível, eu já sei que o Espírito Santo está aqui, eu já sei que eu posso escolher, por que eu ainda estou tão angustiada, ou tão brava, ou sei lá o quê, né? Ou qualquer coisa que não seja paz. E daí eu achava, como muitos alunos, né, muitos alunos meus ainda acham, que uma vez escolhido o Espírito Santo, para sempre ele vai ficar ali. Tá? Para sempre. E aí a gente fica bravo com a gente porque fica só um pouquinho com ele. Mas esse pouquinho que a gente fica com ele já faz um alicerce muito grande. Ele já vai fazendo com que essa confiança vai se ficando mais profunda, mesmo quando a gente não percebe, tá? Mesmo quando a gente não percebe. De repente, daí a um tempo acontece alguma coisa e a gente sente uma segurança e fala, nossa, puxa, como eu estou diferente, né? Como eu estou diferente. Se fosse em outra época, eu estava descabelada, etc, né? Que nem hoje que eu estou sem assistência técnica, certo? Então eu estava descabelada. Mas, e assim, aí a gente vai aprendendo a olhar para isso e vai aprendendo a ser um pouquinho mais condescendente quando a gente erra, quando a gente escolheu o ego, sabe? Tem um exercício, essa parte o Roberto vai gostar, né? Essa parte, assim, tem um exercício que eu faço comigo que é assim, quando eu falo, não é possível que eu fiz um negócio desse, né? Não é possível que eu errei, que eu podia ter feito diferente, etc, etc. Eu paro um pouco, né? E penso, eu falo, viu, gente? Né? Eu falo, ô Jesus, fala aí para mim, né? Como é que você falaria de mim, entendeu? Né? Já que eu cometi esse erro, tá? Então, a amorosidade que eu já aprendi a confiar, porque ele não vai me condenar porque eu erro aqui e ainda vou errar um monte. Então, essa amorosidade faz com que eu mantenha meus afazeres ou meus dias do mesmo jeito, da mesma forma, né? Mas muito mais leve, sabe? Muito mais leve. Então, eu acho que neste sentido, eu posso afirmar para vocês que todas as estratégias da gente distinguir, lembrei de uma coisa super importante agora, Roberto. A gente não vai conseguir distinguir a voz do Espírito Santo, já que nós estamos achando que nós estamos muito distantes, né? A gente vê um monte de defeito na gente, então, perto dele a gente não está. Então, a gente não vai conseguir distinguir a voz dele se a gente não aprender a distinguir a voz do ego. Tá? E a forma da gente fazer isso, a forma é a gente medindo esse estado de paz,
sabe? O bem-estar, como é que eu tô? E aí, a cada vez que a gente perceber, né, que a gente escolheu o Espírito Santo, cada vez que a gente perceber que a gente está com ele, né, dentro dessa brincadeira de olhar para dentro e ver se eu estou em paz, a gente pode sorrir e parabenizar a gente mesma, que é alguma coisa muito distante que a gente fala, né? Que aí é assim, como que é normalmente, pelo menos é o que eu vejo normalmente por aqui, né? Assim, a maioria das pessoas. A gente escolhe um pouquinho o Espírito Santo, daqui a pouco cai no ego de novo, pelo amor de Deus, não é possível, como que eu faço isso comigo? Como é que eu faço um negócio desse? Ao invés de falar, gente, olha, nossa, eu fiquei um pouquinho em paz, quer dizer que eu estava com ele. Né? Muito bem, Marimélia, muito bem. Não, a gente não faz, a gente se condena, né? E por que a gente se condena? Por causa de tudo aquilo que a gente está falando, né? A gente escolhe mais o ego, a gente fica lá achando que a vida, né? O que é vida, o que a gente chama de vida, seja isso, não é? Então aí vem toda a história novamente. Mas um pouquinho que a gente fica em paz, um pouquinho que a gente o escolhe, a gente pode, yes, né? Falar, yes, então, foi. E agora? Voltou. Então, o que eu vou fazer? O Ken Lopnick falava uma coisa muito engraçada, né? Ele falava assim, não sei por que vocês ficam bravos que vocês escolhem o ego. Gente, não tem novidade nisso. Não precisa ficar bravo, é assim mesmo. Vai escolher o ego ainda, né? Vai escolher muito o ego. Porque escolher o Espírito Santo, escolher verdadeiramente o Espírito Santo, é eu ir abrindo mão, não é, dessa identificação de ser separada, de ser diferente, etc. Agora, aí a gente vai descobrindo aos poucos, né, que ser diferente só deixa a gente no lodinho do medo, ser igual no sentido de reconhecer quando o outro está errado, eu também estou, quando o outro tem... quando a outra pessoa, o que ele fala aqui no Curador Não Curado, quando você acha que você tem um papel de corrigir, papel de dirigir, não, a gente não tem. Essa frasezinha aqui, que é nesse parágrafo aí, que esses dois falaram, que esses dois parágrafos, vamos pular para eles, espera aí. Um terapeuta não cura, ele permite que a cura seja. Por quê? Porque o verdadeiro terapeuta, ou o único terapeuta, é o Espírito Santo. Tá? Já que ele sabe tudo de todos, ok? E a gente não. A gente sempre enxerga uma parcela, a gente sempre enxerga uma faceta, né? Ou uma forma só. A gente não enxerga o todo, o Espírito Santo enxerga. Né? Aí então a gente vai deixando de ter que corrigir, de ter que fazer, de ter que guiar, de ter que isso continua sendo buscar dentro da escuridão, não é? Roberto, fala para mim se você ficou muito bravo. Não, maravilhoso, Maria Amélia. Foi uma das palavras mais lindas que você falou nos últimos tempos, assim. E uma coisa que eu agradeço, com muita gratidão a você, é nos lembrar que nós somos o Espírito Santo. E uma outra coisa que me tocou muito foi aquele não importa a resposta que a pessoa dá. Eu estando em paz, isso é o que importa. E esse estado de paz não é apatia, é um estado de amor com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E isso pode servir para qualquer coisa, não só para pessoas, mas coisas, objetos, pensamentos, qualquer coisa. Entrega, está em paz? Exatamente. Fica aí, não multa não, mas peraí, deixa eu só falar um negócio, senão eu vou esquecer. Quando a gente não é que não se importa com a resposta do outro, tá? Quando a gente deixa o outro ser como ele consegue ser, não é? Ele responder a minha cartinha, meu e-mail, minha fala, minha qualquer coisa, como ele consegue ser,
eu, na verdade, estou entregando, porque eu estou respeitando o momento dele, do aprendizado dele, da forma como ele percebe. E aí, neste respeito, eu respeito a mim e já aceitei mais um pouquinho ainda a presença ou a guiança, né, do Espírito Santo. Certinho? Pode continuar. Mas o ato de você enviar com amor, iluminado ou guiado pelo Espírito Santo, com toda certeza você vai encontrar um semelhante de amor que ele é, junto com você. Então, o retorno sempre vai ser amoroso, não tenha dúvida nenhuma, Maria. Então, ele é sempre amoroso se você enxergar das duas formas únicas que o Espírito Santo vê, tá? Ou é amor, ou é um pedido de amor. Vai continuar amoroso. Porque às vezes, Roberto, às vezes a gente pode enviar amorosamente, completamente em paz, e a pessoa que recebeu, ela pode estar com tanto medo, mas tanto medo, que ela nem consegue receber essa amorosidade que a gente enviou, né? Ou da forma como a gente enviou. Aí, neste sentido, vai voltar para dentro outra vez, olha para dentro e vai olhar. Fala, não tem problema, porque uma hora ela vai entender, uma hora ela vai aceitar. Eu posso não estar nem aqui para ver, tá bom? Mas uma hora ela vai saber que aquilo que eu fiz, o propósito com que eu fiz, a intenção ou a meta foi amorosa. Mas às vezes na hora ela não consegue, tá? Então aí tem só as duas formas do Espírito Santo ver. Ou é amor, ou é um pedido de amor. Tudo bem? Eu entendo isso, Maria Amélia, o pedido de amor. Às vezes você manda com amor, mas vem uma agressividade, vem um amor disfarçado em criatividade que é representado pelo pedido de amor, assim. A pessoa, eu entendo muito isso. Gratidão, Maria Amélia. Não, e a gente vive isso, né? A gente vive isso, porque às vezes a gente está com a melhor das boas intenções, vai lá e fala com alguém, mas a pessoa teve teve ou um dia difícil, ou uma briga anteriormente, e daí ela responde para a gente de forma bem agressiva. Mas se a gente lembrar que não é com a gente, né? Se a gente lembrar que isso não é pessoal, não foi para mim, a pessoa não está bem, porque, ó, vem cá, vamos lembrar? Isso daí, o Roberto é um aço para lembrar disso. É assim, ó, se eu tivesse, né, ou as pessoas estivessem junto, né, de Deus, ou com o pensamento, né, alinhado com Deus, ela não ia agredir, ela não ia ter vontade de agredir, ela não ia fazer nada nesse sentido. Por quê? Porque nada ia atingir, não é? Então, mas aí, quando a gente sente, a gente vai sempre olhar para as nossas próprias reações. Não são reações comportamentais no sentido de ação, né? Mas reação comportamental no sentido de sentir. Então, eu olho para mim e vejo a minha reação, tá? Eu vejo para mim, aonde ela está comigo. Porque daí, se, por exemplo, se a pessoa respondeu agressivamente, né, nesse meu envio de amor, e ela respondeu agressivamente, eu sei que ela está pedindo amor, mas e se eu não me sentir bem? E se eu falar, é possível, né, poxa, fiz tudo isso, mas e se eu não me sentir bem? Se eu não me sentir bem é porque o meu pedido de amor encontrou com o pedido de amor dela. Agora, eu estou mais atenta, teoricamente, né, gente? Às vezes não, às vezes a outra pessoa está mais atenta, mas se eu estou mais atenta do que ela neste quesito, de saber que o que a gente está fazendo é o meu pedido de amor encontrou o pedido de amor dela e a gente ficou aqui, aí eu corrijo a minha mente, eu volto, peço uma ajuda, certinho? Para aquele seu amigo que vive aí junto com você, né, Roberto? Tá? Peço uma ajuda e aí ele fala, vamos respirar? Vamos de novo? Vamos tentar outra vez? Vamos olhar para isso de outra forma? Deixa que eu olhe para você, fica na sua, vamos lá? Ok? E aí ele mostra para a gente que a gente pode olhar para aquela pessoa ou para a situação como a gente ainda tem medo,
né? A gente ainda tem medo, aí que vai fazer, né, gente? Está aqui e tem medo, certo? E aí a gente fica mais leve com a gente e com a outra pessoa, não é? Que este é o perdão que ele vai ensinando. Esse é o perdão verdadeiro. Sensacional, Maria Amélia. Tudo bem? Ah, não, com a sua ajuda. Imagina, sensacional. Gostoso isso, né, amor? É gostoso lembrar, não é? É muito Bom. Isso, e aí a gente vai fazendo isso, conforme a gente vai lembrando. Às vezes não dá, gente, para a gente lembrar sozinha, né? Às vezes não dá. Então, aí a gente lembra de dupla, ou a gente lembra um ao outro com mais gente, né? A gente vai lembrando. Tem aqui, peraí. Tá, eu não estou enxergando o chat, mas é que quem cuida do chat é o Rodrigo e ele não está aqui comigo hoje. Mas agradeço muito, muitíssimo a companhia de vocês, agradeço muito vocês estarem aqui comigo, tá? E nessa jornadinha, tá bom? E a gente vai se falando. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode desmutar, pode falar, tá? A gente vai encerrando o nosso horário aqui, mas dá um tempinho. Às vezes eu fico mais preocupada quando os meninos estão aqui, mas hoje eles não estão, ok? Maria Amélia, Oi. eu queria comentar algo com você que eu tenho praticado e eu tenho sentido, de uma forma sutil, mas eu tenho sentido mais a presença, digamos assim, que eu tenho o hábito de meditar. E eu estou iniciando a meditação agora, pedindo para essa conexão com o Espírito Santo, para escutar a voz do Espírito Santo, para estabelecer esse canal, digamos, né, mais evidente no meu dia a dia, pedindo pelo perdão, enfim. E depois eu entro no processo de ficar mais em silêncio, enfim. E eu tenho sentido que durante o meu dia, claro que eu continuo tendo que fazer essa escolha, né? Orai e vigiai, né? Mas eu não sei se de repente é uma impressão minha, mas Facilita. eu sinto que facilita, inclusive, para eu ficar mais esse orar e vigiar, digamos, né? Ficar mais esperta, porque às vezes eu percebo que você vai para o ego e às vezes é até involuntário, quando você vê, você já está ali dando uma resposta esquisita, aí depois você volta, né? Em alguns momentos parece que você consegue respirar um pouquinho, né? Depende ali do que está acontecendo. Então, eu tenho, desde o momento que eu comecei, faz pouco tempo que eu estou estudando Curso de Milagres, mas desde o momento que eu adentrei mesmo esse caminho, que tem sido um caminho do meu coração, tem sido muito emocionante, eu tenho incorporado e trazido esse pedido, né, para conexão com o Espírito Santo, com Jesus, para que eles estejam sempre comigo quando eu vou dormir. Mas as minhas meditações têm sido assim muito forte esse pedido, né, para facilitar essa, como você disse, né, sentir mais essa presença que tá na minha mente, né? Agora, com o Curso de Milagres, está muito claro de que não é algo que eu vou invocar. Antes eu achava que eu vou invocar o eu superior. Vai vir não, está aqui na minha mente. Né? Então, está na minha mente. Então, isso fez uma diferença muito grande. Esse conhecimento maravilhoso que o Curso de Milagres traz para a gente, né? Está aqui na minha mente. Então, não sei, de repente, queria compartilhar isso, né? Porque claro, isso é muito legal. Eu tenho sentido mais essa conexão para poder facilitar quando né, o bicho pegar, né, aquela coisa, né, do ego, né, você sentir eu estar mais aberta, pelo menos, para sentir essa presença. Eu não sei se é como se eu estivesse meio que me programando, eu não sei te explicar, mas é como se eu estivesse usando a minha mente para me condicionar. Olha, mesmo se eu cair, eu quero já sentir a tua presença. Porque essa questão da culpa, né? A gente escolhe o ego, a gente entra na culpa. E a gente pode escolher outra vez, claro. Né? Sempre,
sempre. Eu vou só falar um negocinho, completando, né? Só falando para vocês um negocinho, depois a gente termina, pode ser? Meninos, e aí, se alguém tiver mais alguma coisa para falar, por favor, anote, que daí a gente volta na próxima reunião e a gente anota. Olha só, a estratégia do sistema de pensamento do ego é manter a mente um tempo inteirinho distraída. E como que ele faz isso? Ele faz isso com os problemas, com as coisas, com um monte de pensamentos por minuto. Então, a gente não consegue prestar atenção. A gente não consegue. Aí, então, fica fácil. A gente fica no automático, escolhendo, né, o sistema de pensamento igual que no automático. E vai assim. A meditação é uma estratégia sensacional para quê? Você treina a sua mente a estar ali atenta, não é? Atenta. Quando você está atenta, volta aquilo que a gente falou agora há pouco. Eu consigo perceber aonde está a voz do ego. Eu consigo distinguir a voz do ego, sabe? Nessa atentividade. E aí, automaticamente, eu vou saber distinguir a voz do Espírito Santo. Tá? Por isso que a meditação é uma grande estratégia. Ela sozinha não vai te levar ao perdão, como diz o curso. Tá? Ela não vai te levar ao perdão verdadeiro. Mas ela é uma excelente estratégia e ajuda demais. Eu pratico também, tá bom? Eu sou meio elétrica, assim, um monte, imagina como eu era antes, né? Então, assim, eu sou meio elétrica e tudo mais, porque eu faço também um monte de coisa ao mesmo tempo. E agora, mas, de qualquer maneira, ela ajuda a gente a perceber, a distinguir. Distinguindo uma voz, automaticamente você distingue a outra. Tá? Obrigada, viu, Flora? Obrigada, moçada. Obrigada. Muito obrigada por estarem aqui, tá? Pela companhia, ok? Até a próxima. Obrigado, Maria Amélia. Gente, obrigada, Clóvis. Beijos no coração de todos. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Inês. Tchau, Maria Amélia. Tchau, querida.